Oi, tudo bem? Este é o Redação em Mini Aula. Eu sou a Thalita Godoy. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o efeito das palavras. A escolha das palavras, ela é extremamente importante para o seu texto, é ou não é? Já parou para pensar nisso? Em qualquer tipo de texto são empregadas diversas classes de palavras ou classes gramaticais. É preciso ter clareza de significado e conhecimento para você usar cada uma delas na hora certa, no lugar certo e do jeito certo também. É importante fazer leituras frequentes para ampliar o seu vocabulário. Lembra que nós falamos sobre isso numa das nossas primeiras mini aulas? A importância da leitura para melhor te qualificar na produção de texto. Cada tipo de texto pode fazer mais uso de um grupo de palavras do que de outro. Elas trazem fluência, enfatizam o sentido do texto, elas trazem ligação entre palavras e orações, organizam as suas ideias e até mesmo tornam o texto belo, quando é o caso. Você pode não saber todas, contudo, você precisa ter conhecimento do seu valor gramatical e notar que uma boa escolha faz toda a diferença na qualidade do seu texto. Quais são as classes de palavras ou qual é a classe gramatical de cada uma delas, hein? Tem lá o verbo, o substantivo, o adjetivo, o pronome, o artigo numeral, a preposição, a interjeição, advérbio e a conjunção, que é a minha queridinha. Eu trago aqui um texto para você fazer uma observação. Vamos analisar o que vem por aí. A internet se tornou um recurso tecnológico fundamental para a nossa vida, porém, em alguns casos, ela se torna nociva. A internet causa danos quando permite ao homem viver uma realidade paralela, recheada de violência, vícios ou comportamentos alienantes. O que eu trago aqui de observação para você? O efeito de duas palavrinhas em especial que talvez tenham aí piscado na sua tela. Talvez sim, talvez não. Vamos ler de novo aquele mesmo texto de um outro jeito agora. A internet se tornou um recurso tecnológico fundamental para a nossa vida, porém, em alguns casos, ela se torna nociva. Esse, porém, ele traz um contraste de ideias. Está vendo como funciona como contrastante? Seguindo, a internet causa danos quando permite ao homem viver uma realidade paralela, recheada de violência, vícios ou comportamentos alienantes. Esse quando, ele é uma condição, ele desempenha aqui esse papel de condicional. Então, o porém veio com contraste de ideias e o quando como uma condição. Reparou como isso muda sensivelmente o que você tem a dizer? É o tal do efeito. As palavras específicas, elas são determinantes para uma boa compreensão do seu texto, para uma interpretação mais exata daquilo que você tinha a dizer. Para não ficar só na teoria, vamos também para uma atividade prática. Se você quiser aceitar esse desafio, faz a atividade e manda para mim. Eu prometo que eu retorno para você com um feedback construtivo a respeito da sua escrita, tudo bem? Então, complete as frases abaixo. Nem sempre é fácil estudar. Muitos alunos acham difícil porque tal, tal, tal. Nem sempre é fácil estudar. Muitos alunos acham difícil, no entanto, será que essa A e B se relacionam? Ou será que o porquê e o no entanto tem aí uma função tão diferente? Conforme você completar essa frase, você vai perceber que muda bastante um sentido de outro. Letra C. Alguns jovens usam drogas por um problema familiar, pois tal, tal, tal. Alguns jovens usam drogas por um problema familiar, embora. E aí você vai apresentar o seu argumento. Cada uma dessas palavras, elas têm uma função específica no texto. Ainda que você não seja tão bom de gramática, em saber teoricamente onde elas se encaixam, você no texto precisa ter essa habilidade de usar. São palavras fundamentais para o sentido do seu texto. Como foi dito antes, elas criam um elo, elas marcam
ali o que você quer dizer. Por isso que é tão importante você praticar. E eu quero fazer parte desse teu treino, tá bom? Obrigada por você assistir esse vídeo até aqui. Deixa lá embaixo seus comentários, dá uma olhadinha ali na descrição do vídeo, tem algumas informações interessantes. Deixa também por escrito ali o que você quer de assunto para uma próxima videoaula, tá bom? Te vejo lá. Tchau!